Paz do Senhor, para os meus amigos. Deus possa te abençoar nesta manhã, né, com suas ricas bênçãos. E tenho aqui esclarecer, né, algumas coisas, né? E me perguntaram se eu tinha aberto um canal no YouTube, né? E esse canal, na verdade, eu abri ele tipo uma brincadeira, tipo assim, querendo fazer uma mensagem, né? Experimentando. Eu abri em 22 de abril de 2015. Na verdade, eu até pensei que estava desativado esse canal, né? Devido eu ter comprador de celulares, né? Aí um dia que a minha esposa pegou o celular e começou a mexer e descobriu que estava aberto esse canal, né? E eu resolvi utilizá-lo para compartilhar mensagens da escola bíblica dominical, né? Não é uma maneira de me ufanar, não, de orgulho, de disputar a Bíblia com ninguém, né? Apenas para compartilhar algo da escola dominical e até mesmo se os irmãos, se algum irmão gostasse realmente, né? Que eu não faço, na verdade, eu não faço nem questão desses canais, né? Mas se tem irmão que gosta, que manda mensagem pedindo, né? E a gente tem assim um compromisso com a palavra, a gente tem um compromisso com a palavra, né? Muito embora a gente não, eu não gosto de estar de frente de obra de igreja, né? Deus, ele me consagrou a um evangelista através do pastor Jairzinho Viana, homem de Deus, né? Nesta cidade de Parauapebas. Mas a minha vontade mesmo era ficar no banco, né? Ali, só ouvindo. Eu, na verdade, gosto de ficar só ouvindo, né? Mas sempre quando eu chego nas igrejas, Deus sempre ele coloca a gente para fazer alguma coisa, né? E a gente tem muito compromisso. Eu gosto de ter compromisso com a Bíblia, eu tenho muito respeito. Hoje a gente vê homens e mulheres que eles pegam a Bíblia de maneira irresponsável, um texto explano de qualquer maneira. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada, os textos mais antigos, já se perderam, né? A linguagem, a Bíblia é distante de nós. Grego, aramaico, hebraico, são línguas perdidas, né? E basicamente a Bíblia tem 33 figuras de linguagem que nós temos que ter muita responsabilidade. Eu, por exemplo, memorizei, no começo, eu quando comecei a interpretar a Bíblia, hoje em dia tem uma vasta interpretação da Bíblia no meio evangélico. Um quer ser melhor do que o outro. Muitos querem ser dono da verdade da Bíblia. E eu tenho muito temor com relação à interpretação bíblica. Eu memorizei certos versículos da Bíblia. Quando você lê Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, Deus está ordenando para Moisés não diminuir, para a nação de Israel, não diminuireis as palavras desta lei, nem acrescentareis, para que tenha cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, né? Então eu tenho muito cuidado na real interpretação da Bíblia. Quando você lê também Provérbios, capítulo 30, versículo 6, diz assim: não diminuireis, nem acrescentareis nada na palavra, para que tu não seja achado mentiroso. Então eu considero tamanha responsabilidade hoje para quem prega a Bíblia. E é o que mais nós vemos hoje, a gente pega a Bíblia de qualquer maneira, acha que estudar, e ainda mais critica quem estuda, quem lê, quem se dedica na palavra. E a gente vê na Bíblia, você pode olhar na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele exorta, né, no Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo está exortando Timóteo, capítulo 4, versículo 13 da primeira carta, para ele persistir em ler, exortar, até que ele fosse, né? E existe maldição de quem faz uma leitura, uma interpretação da Bíblia tendenciosa, né? Jesus, no próprio livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 19, ele diz que aquele que diminuir a palavra desta lei, ele seria chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele que cumprisse e ensinasse, né, ele seria chamado grande no reino dos céus. Nós temos que ter uma tamanha responsabilidade quando nós interpretamos a Bíblia, né?
Paulo passa para Timóteo novamente, capítulo 4, versículo 16 da primeira carta. Ele chega a dizer assim: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, porque fazendo isto, salvará tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Então, quando nós interpretamos a Bíblia, nos esforçamos de trazer uma palavra correta, Deus, ele zela pela sua palavra. E a minha finalidade, como eu estou dizendo aqui, nunca foi estar em frente, Não, eu já tenho muita confusão para minha mente, para mim estar brigando no meio, né? De ter uma chamada, querer ser um pastor, de querer... Não, eu ali quero sempre ficar aqui na retaguarda. Eu sou como aquele jogador de futebol, aquele jogador que está na reserva. Eu quero sempre estar na reserva. Não quero estar de frente de obra, não, nem comandar uma congregação, porque eu já tenho meu trabalho que já tem, graças a Deus, já ocupa bastante a minha mente. Mas eu tenho muita responsabilidade com a Bíblia. Quando nós interpretamos, eu leio, estudo, gosto de trazer uma mensagem sadia, genuína. Porque quando você lê e finaliza o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, ele releva, ele finaliza com uma grande maldição. Você pode ler no capítulo 22, 18 e 19 de Apocalipse, ele está dizendo que aquele que quer acrescentar algo às palavras desta lei, das profecias deste livro, será acrescentado flagelo, as pragas que estão escritas neste livro. E aquele que tirar parte das profecias deste livro, será tirado parte da cidade santa e da árvore da vida. Entendeu? Então, nós temos que ter muita responsabilidade, porque como eu já falei, o que nós mais vemos hoje é as pessoas pegar a Bíblia de maneira irresponsável hoje para satisfazer as massas, né? E quando você lê a Bíblia Sagrada, ela foi dividida em capítulos e em versículos a partir de 1551, para facilitar você achar uma passagem bíblica. Para você entender a Bíblia, você tem que ler ela no seu todo, né? Quando você lê no capítulo 4, versículo 13 de Provérbios, você pode ver o apóstolo Paulo diz assim, que tudo posso naquele que me fortalece. E essa frase é usada em adesivo de carro, essa frase é usada na igreja para dizer que o irmão tudo pode, você pode um carro, você pode tudo em Cristo que te fortalece. Mas o apóstolo Paulo está falando ali, quando você pega a Bíblia, capítulo 4 de Filipenses, versículo 11 a 13, ele está falando de crises existenciais, ele está falando sobre a falta de alimento, né? Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem passar necessidade, sem passar a ter fome, sem ter fartura, e tudo posso em Cristo que me fortalece. Então o apóstolo Paulo não está falando de tudo, num passe de mágica que você vai ter tudo nas suas mãos. Não, ele está falando aqui de crises existenciais, ele estava preso, ele está falando aqui que ele já estava aprendendo a superar aquele momento, sabendo que a confiança em Cristo, aquilo ali iria terminar, né? É isso que ele está dizendo, que ele está aguardando o seu corpo ser, né? Mesmo que ele morresse, é isso que o apóstolo Paulo está falando ali em Filipenses. Capítulo 1, versículo 21 de Filipenses, ele chega a dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mesmo que ele morresse, ele estava na mão de Jesus. E tem pregadores irresponsáveis que ele pega e traça de maneira diferente. Na Bíblia Sagrada, ela é cheia de hebraísmo, né? É cheia de, vamos dizer assim, de provérbios populares da época, né? Que se você pegar a Bíblia, você não vai entender. Aí você tem que pegar um texto de alguém que já estudou para saber realmente o que está escrito ali. Quando você lê no capítulo 12, versículo 21, né, de Romanos, capítulo 12, versículo 20 de Romanos, diz assim, que se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que significa amontoar brasas vivas na cabeça? É um hebraísmo, é uma gíria da época, lá daquele contexto de 3.000 anos antes de Cristo, de 3.000 anos atrás, né? Quando Salomão está falando no capítulo 25, versículo 21, ele está falando a mesma coisa. Capítulo 25, versículo 21 e 22 de Provérbios, ele está falando a mesma coisa, 3.000 anos atrás. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, se tiver sede, dá-lhe de comer, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que é isso? Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Aí quando você pega uma versão mais atualizada, por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje, de 2000, do ano 2000, você vai ver que brasas vivas significa fará com que ele fique vermelho de vergonha.
Ou seja, se você recompensar o teu inimigo com bem, né, fazendo bem para ele, você fará com que ele fique vermelho de vergonha. Então a verdadeira interpretação é essa, né? Tem, tem outra parte que diz aqui no capítulo 11, versículo 21 de Provérbios, diz assim, olha só. Leia aí na sua Bíblia, capítulo 11, versículo 21 de Provérbios, diz assim: ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo? O que significa isso, né? Então, quando você pega uma versão mais atualizada, juntar mão a mão significa fazer acordo. Antigamente, os acordos eram feitos dando as mãos, né? Fazer o acordo, né? Dando a mão. Vendia algo, dava a mão, era sinal de um acordo. Eu já ouvi dizer, né? Eu não alcancei essa época, mas eu já ouvi dizer que teve época, até no Brasil mesmo, que o bigode, a pessoa tirava o bigode e dava para o outro, que significava um tipo de acordo, para você ver como é hilário, né? E, e você pega a nova tradução na linguagem de hoje, você vai ver que significa, né, acordo, né? Quando você vê também, Provérbios está dizendo que não remova os limites antigos, não remova os limites antigos e nem entre na propriedade dos órfãos. Remover os limites antigos, o que significa isso? Está lá em Provérbios também, né? Remover os limites antigos significa para tu não entrar, né? É terreno, no terreno alheio. Tem muita gente hoje que ele pega, né? Ele faz um muro, ele não faz nem na divisa, ele faz dentro do lote do outro, né? Então é isso que é a Bíblia. Nós temos que compreender que a Bíblia tem várias figuras de linguagem. E é o que mais as pessoas fazem hoje, é alegorizar a Bíblia, né? Eu já vi muito pregador e eu não concordo. Eu não aceito essa mensagem, né? Nós temos que ter cuidado de como é que nós estamos passando. Porque a mensagem da Bíblia, a mensagem profética, capítulo 14, versículo 3 de 1 primeira carta de Corinto, ela serve para exortar, edificar e consolar. Mas tem que saber como é que nós estamos passando. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, no capítulo 3,16 da segunda carta para Timóteo, ele chega a dizer que toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, dada por Deus, respirada por Deus, soprada por Deus, dada para o ensino, para a educação, para a repreensão, para que o homem e a mulher de Deus seja habilitado para toda boa obra. Mas nós temos que saber como é que nós estamos passando. O professor na escola secular, se ele não passar certinho a aula dele para o aluno, no final do ano o aluno não sabe nada, né? E se tratando de contexto escolar, os alunos hoje em dia não estão aprendendo nada. Eles que não estão querendo, nem o professor. O professor está se esforçando para dar uma aula, mas tem aluno que acha que ele já sabe de tudo. Eu já vi gente dessa forma. Eu já vi gente aqui, amigos meus, quando teve o concurso, não, eu vou estudar no dia do concurso. 3 dias antes e vou passar. Eu digo, vai, você vai passar. De uma cadeira para outra, né? O ditado popular que nós usávamos na época. Então eu deixo um abraço em você. O meu objetivo no YouTube, neste canal, foi por acaso. E não desejo ser melhor do que ninguém. Não. Apenas eu respeito ela. Estudo há mais desde criança, meu pai me ensinou, graças a Deus. Sempre, né? Na pressão psicológica tinha que estudar a Bíblia. E não adianta nós ensinar errado, porque se eu ensinar errado, se eu disser que você pode tudo indo num carro, se eu disser se eu disser para você que nada te separa do amor de Cristo e você no pecado, eu estou mentindo, né? Porque quando você lê no capítulo 8, versículo 35 de Romanos, nada me separará do amor de Cristo, nem a tribulação, nem a fome, nem a angústia, não é a dor, nem o sofrimento, nem o porvir. Ele está falando de algo que ele estava em Cristo, né? Capítulo 1 de Romanos diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, fazendo a vontade de Deus, nada te separa do amor dele. Mas tem gente no pecado achando que ele nada me separa. Não, já separou, já houve o corte, deixa de onda, como diz o ditado popular. Já cortou. Nada me separará do amor de Cristo, nenhuma condenação há. Aí nada te separa do amor de Cristo. Então o meu objetivo é compartilhar uma mensagem boa, e se os irmãos gostarem desta mensagem, das mensagens que estão sendo enviadas, né? Mande até um alô, manda uma mensagem para mim, né? Meu número é 94, é o código daqui de Parauapebas, né? 94 981 46 7098. Se você gostar, né?
que o nosso objetivo não é massagear ego de ninguém, nem o meu, porque também a gente está sujeito a não ir para a cidade eterna se pregar uma mensagem que condiz com o pecado de alguém. Nem eu tenho que pedir misericórdia para Deus para mim ser salvo, porque eu ainda estou neste mundo, nós ainda estamos neste mundo e morrer, e estamos arriscados a morrer sem Jesus, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus abençoe você nesta manhã. Deixa eu abraçar você e que nós sejamos abençoados através da palavra de Deus, o ensino correto das Escrituras Sagradas. Abraço em nome de Jesus.